Nós entendemos nesta noite que quando a gente começa a ler um texto da palavra de Deus, a gente imagina o que a precede, o que a sucede, para a gente fazer e entender um contexto, o contexto geral que a palavra quer nos dizer. Essa epístola aos Hebreus, ela não se sabe ao certo o seu autor. Há muita especulação sobre quem que é o autor. Muitos falam e não concordam também que é Paulo, outros falam de Barnabé, outros falam de Silas, outros falam de Apolo, outros falam que Lucas escreveu. O certo é que ela foi inserida aqui no cânon sagrado porque ela perfazia todas as coisas que Deus queria falar, e que as pessoas que assim foram dirigidas por Deus, eles entenderam que essa escritura, ela fazia parte de um contexto ao qual Deus queria trazer uma revelação mais plena, uma revelação mais profunda, uma revelação para que norteasse as pessoas às quais estariam lendo esta palavra, como nós hoje, séculos e séculos depois. Mas quando nós vemos e a gente começa a ver esse 12, o capítulo 12, ele começa com a palavra portanto. Ou seja, portanto, a partir dessa palavra, portanto, ele vai trazer aqui uma conclusão, ou vai trazer aqui alguma coisa que vai fechar determinado assunto. Que assunto, pastor, que vai estar fechando aqui? Porque quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que todos nós conhecemos, nós vamos ver a história de homens, eu creio que são, acho que 15, 16 homens e mulheres, que estão ali inseridos em Hebreus capítulo 11, onde fala da determinação desses homens e mulheres que ali foram inseridos nesse contexto e nesse livro, que nós hoje chamamos de homens heróis da fé. Mas o que esses homens tiveram de diferente de nós? O que esses homens foram que nos faz a diferença hoje? O que nós podemos olhar para cada um desses homens e aprender um pouco sobre por que eles foram inseridos aqui? Por que a história deles ficou tão bonita, ficou tão pertinente? Por que a história deles saltou aos olhos do escritor, para que ele pudesse no momento lembrar de que algumas destas pessoas se tornaram pessoas importantes, pessoas que faziam questão de ser colocado, para que nós hoje, a posteridade, pudéssemos estar lendo e nos espelhando nesses homens e mulheres aqui. Ele fala de Abel, fala de Abraão, fala de Noé, fala dos juízes, Baraque, fala de Davi, fala de Jefté, fala dos profetas, fala dos homens que foram Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram jogados ali na fornalha de fogo e não negaram a sua fé. Ou seja, o que a Bíblia quis dizer e nos ensinar através desses textos aqui, que nós acabamos de ler, é que existe, ou que existiram, e que devem existir, pessoas de tal maneira que elas possam viver a sua vida baseadas na fé, que elas não possam simplesmente, aqui eu dei o texto, o tema desta mensagem de a maratona da vida cristã. Por que maratona da vida cristã? Porque a vida cristã não é uma corridinha, não é nós começarmos alguma coisa em pouco tempo e terminarmos rapidamente, não é nada disso. A vida cristã, sim, é uma maratona, que o texto fala, aqui ele diz assim, olha, livremo-nos de todo o embaraço, todo o peso do pecado, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, todos nós entramos em uma corrida, todos nós entramos em uma maratona. Todos nós temos que estar, primeiramente, capacitados não para chegar em primeiro lugar, mas para chegar no final da corrida,
Nós não precisamos ser os primeiros. Nós não precisamos estar lá, às vezes, recebendo como o primeiro. Não, basta o que Deus coloca para nós, e Ele nos ensina, através desses homens e mulheres aqui, que é possível, sim, ainda hoje, nós vivermos uma vida de fé. Esses homens aqui passaram por grandes tribulações nas suas vidas, passaram por lutas tremendas no seu dia a dia, que às vezes são inimagináveis. Às vezes nós não conseguimos sentir nem um pouco do que eles passaram, e às vezes nós não entendemos por que eles passaram essas lutas, e mais, entender por que Deus permitiu que esses homens passassem por lutas tão tremendas nas suas vidas. Deixe-me te dizer uma coisa, quando a gente lê o verso 13, e eu fiz questão de colocar o verso 13 de Hebreus 11, depois de ler, de fazer aquela leitura total de alguns dos heróis, esses heróis da fé, olha o que o texto diz assim: todos estes, preste atenção, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma vitória simples, nós não estamos falando aqui de uma visão simplória, simplista, não. Cada homem desse, cada mulher teve um ensinamento, talvez seus pais, seus avós, alguém da sua família passou para eles, dizendo: olha, o Redentor, aquele que vai pisar na cabeça da serpente, vai chegar. Olha, o Messias vai chegar. Olha, o ungido vai chegar. Olha, o Cristo vai estar chegando. A Bíblia diz que esses homens morreram, sem nunca verem a promessa, esta promessa, cumprir na vida deles. Mas nós, hoje, nós temos essa oportunidade. Esses homens não falharam, eram comuns como nós, eram pessoas comuns como nós, pecadores, homens que tinham defeitos, não eram homens que Deus separou para dizer: olha, esses aqui não vão pecar, esses aqui vão ser totalmente puros de todas as formas. Não, eram homens e mulheres comuns como eu e você, só que tinham uma diferença nas suas vidas: eles eram ungidos por Deus e viviam pela fé no seu caminhar. Quantos estão entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que a fé fez com que esses homens fracos e mulheres fracas, eles pudessem fazer coisas inimagináveis para os nossos corações hoje. A Bíblia diz que eles passaram por tantas coisas e eles não cederam na coisa mais preciosa que eles tinham, que era a sua fé. Ela diz o seguinte, que a gente deve, o texto diz, desembaraçando de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assediam. O escritor aqui, ele faz uma diferenciação entre peso e pecado. Todo pecado traz um peso na vida do homem, mas nem todo peso, nem todo fardo que nós carregamos é consequências de pecado. Não, isso nós temos que entender, e entender bem. Nós temos que entender que o que Deus quer, o que Deus prepara para mim e para você, permite, ou Ele precisa que nós nos desembaracemos de todo o peso e de todo o pecado. Para quê, pastor? Porque se nós estamos em uma corrida proposta por Deus para nós, nós não podemos correr de qualquer maneira. Você não vê um corredor correr de terno, igual nós pentecostais usamos, né? Terno, gravata, roupa toda cheia. Você não vê um corredor dessa maneira, não. Um corredor, ele tenta de todas as maneiras se desembaraçar de todo o peso extra, para que
ele não possa estar carregando alguma coisa que durante o seu trajeto, a sua trajetória, vai estar tirando dele algumas coisas que vão fazer com que ele não possa estar chegando lá. Quando eu estou falando de corredor, eu estou falando daqueles que estão buscando chegar em primeiro lugar, ali naquele lugar. Ou seja, essas pessoas se preparam a vida. Às vezes muitos se preparam 5 anos, 10 anos, muitos se preparam para as Olimpíadas. Nós vamos ter agora, dentro de quantos dias aí? 30 e poucos dias, nós vamos ter uma Olimpíada que vai estar chegando agora. Esses homens e mulheres se preparam às vezes durante 4 anos, e o que os escritores aos Hebreus está dizendo é que nós devemos fazer esta corrida correndo desembaraçadamente, ou seja, nós não temos que ter embaraço nenhum no nosso dia a dia, não podemos deixar com que as coisas que vão trazer peso sobre nós, ela venha nos tirar a força, venha nos tirar o vigor, venha nos tirar a alegria, venha nos tirar a paz de estarmos participando desta corrida. Muitas pessoas participam da corrida sem saber. Eu vejo perseverança como uma coisa maravilhosa, porque se nós estamos em uma determinada corrida, nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos sentar, nós não podemos abandonar a corrida no meio do caminho. Vocês lembram daquela corredora suíça, os que são da década de... A Cássia já sabe. Gabriele Anderson, ela na Olimpíada de 1984, ela estava em uma maratona, ela saiu disputando com mais 37 pessoas, e ela, em determinado momento no meio da corrida, pelas temperaturas altas, ela é suíça, e ela, com as temperaturas, com a umidade, ela começou a dar câimbras tremendas no seu corpo, e ela não conseguia mais correr. E os médicos, ao notarem que aquela atleta, ela estava começando a passar mal, tendo o seu corpo todo estremecendo, ela não tendo mais o domínio próprio, os médicos então chegaram e quiseram tocá-la, mas no momento em que eles a tocassem, ela estaria fora da corrida. Então, quando os médicos chegaram, ela não quis de maneira alguma, ela falou que não queria que os médicos a tocassem. Ela estava em último lugar, ela estava em 37º lugar, e mesmo assim, ela não quis que a corrida encerrasse para ela. Ela continuou a correr, depois ela continuou a andar, depois ela continuou fazendo os movimentos que demorava um tempo para andar, 2 metros, 3 metros, até que a corrida termina, e ela, depois de quase 30 minutos após a corrida encerrar, ela consegue chegar lá na linha de chegada. Às vezes nós paramos no meio da nossa jornada e no meio da nossa caminhada. Às vezes nós não conseguimos, não é porque nós não conseguimos chegar, é porque nós não temos um objetivo focado para nós chegarmos no lugar determinado por Deus. Nós começamos a olhar para um lado, começamos a tirar o nosso pensamento, o nosso foco principal aonde nós queremos chegar, e nós começamos a nos envolver. E esse envolvimento traz peso, traz fardo, esse envolvimento traz o desfoque da onde nós precisamos chegar. Essa mulher não, essa mulher ela entendeu que ela queria, mesmo no final, todas as pessoas chegando, ela queria terminar a sua carreira, a carreira que ela tinha proposto no seu coração. Deus um dia propôs uma carreira para mim e para você. Deus não se engana, sabe, Deus não se engana. Deus, além de Pai, Deus é, além de Pai da nossa vida, Ele é o nosso, aquele
como é que some o nome do treinador? Deus é o nosso treinador, Deus é o nosso incentivador, principalmente Deus é aquele que investe, é o nosso investidor, que investe em nós. Um dia Deus chegou para mim, chegou para você, olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou investir em você. E nós às vezes, sem saber o que dizer para Deus, olhando para as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, olhamos para Deus e dizemos: Senhor, por que eu? Aí Deus vai olhar com um sorriso, e olhou com um sorriso maravilhoso para você e diz: porque eu acredito em você, você é vencedor, você tem andado de vencedor, você tem jeito de vencedor, você tem cara de vencedor, e você vai vencer. Entrar numa corrida somente não garante para nós a vitória. Não adianta você amar o projeto, participar da largada, ser fascinado às vezes, conversar sobre o céu e simplesmente largar e parar no meio da caminhada. Isso não adianta. Quantas pessoas têm feito exatamente isto? Às vezes tem um amor verdadeiro por Deus, às vezes parece que para muitas pessoas o domingo é diferente. Parece que no domingo as pessoas colocam sonhos no coração dentro da igreja. Parece que a mensagem, a pregação, os louvores coloca algo diferente no coração das pessoas dentro da igreja. Mas o que faz com que a segunda-feira, a terça-feira seja diferente e esses sonhos murchem? O que faz com que nós possamos sair daqui, se é o mesmo Deus que está aqui, o Espírito Santo habitando em nós que está aqui, é o mesmo que está na segunda-feira conosco nas dificuldades. Diga glória a Deus por estas coisas. Sabe, tem muitas pessoas que baseiam a sua vida espiritual com os gráficos da sua vida natural. Eles imaginam que se ele está tudo bem, se ele está sendo próspero, abençoado, família abençoada, negócios abençoados, sonhos abençoados, sendo um dizimista abençoado, sendo alguém abençoado, está tudo bem, é porque Deus está com ele. Tem muitas pessoas que calculam que eles estão bem se as coisas também estão bem com eles. Eles imaginam que Deus é Pai se tudo estiver sendo bom, se tudo estiver acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é um avô que mima os seus filhos, assim como nós mimamos, né? Deus não é um avô que vai mimar os seus filhos, aquilo de maneira alguma. Deus é Pai. E como Pai, Ele tem que nos corrigir, e como Pai, Ele tem que acertar o nosso caminho, e como Pai, Ele tem que nos dar uma direção correta da nossa vida, da nossa história. Deus não nos pode deixar. Se Deus simplesmente continuar a nos abençoar em certos momentos da nossa vida, nós vamos estar sempre correndo a mesma corrida, ou entrando em corridas erradas. E Deus, sabendo disso, Ele não pode me abençoar, e Ele não pode te abençoar em determinadas coisas, se você vai entrar em uma corrida errada. Que corrida é essa, pastor? Errada. É a corrida que nós estamos colocando como às vezes prioridade em nós. Você acha que na antiguidade as pessoas não tinham vontade de ser prósperas? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que no período de Jesus, no período de Paulo, no período dos pais da igreja, as pessoas não tinham vontade de serem prósperas? É claro que tinha. Será que não havia prosperidade entre as pessoas? É claro que havia.
Mas o que Deus às vezes teme é que o excesso às vezes de bênção vai nos tirar exatamente da corrida que Ele nos propõe. A corrida que Deus nos propõe é a corrida que tem Cristo como autor e consumador da nossa fé. A corrida que Ele nos propõe tem Cristo como referencial, tem Cristo como alvo na nossa corrida, tem Cristo, aquele Cristo pregado na cruz, não é um Cristo derrotado, mas aquele Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo que nos abençoa naquilo que nós precisarmos em todas as coisas. Se a gente fosse pensar desta maneira, nós entenderíamos que, se fosse basear a nossa vida cristã pelo que nós somos abençoados, nós entenderíamos então que Paulo foi um cara totalmente fora da vontade de Deus. Nós entenderíamos que Isaías foi um homem que não ficou nos propósitos. Nós entenderíamos que Jeremias foi um homem que estava totalmente fora da vontade de Deus. Nós entenderíamos que a maioria dos profetas, dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, estavam fora da vontade de Deus, porque nada, às vezes muitos deles, como nós lemos aqui, muitos desses homens passaram pelos piores sacrifícios que existiram nas suas vidas. Um dia um homem, Ezequias, pede 15 anos para Deus. Veja só que coisas, que contrassenso, que às vezes nós não entendemos. Ezequias pediu 15 anos para Deus, estava doente, e Deus vai dar os 15 anos para ele. E nesse período desses 15 anos, ele teve um filho chamado Manassés. Durante esse tempo, durante esses 15 anos a mais que Deus deu para ele, ele teve um rapaz chamado Manassés. Manassés reinou, foi o pior rei que existiu em Israel, reinou durante 55 anos. O maior rei que já reinou foi ele, depois Uzias, se não me engano. Mas ele teve 55 anos de coisas ruins, fazendo coisas terríveis, inclusive matando, cerrando ao meio o nosso profeta amado, o nosso profeta Isaías. Onde estava Deus? Será que Isaías não era um homem de Deus para ser cerrado ao meio? Por que nós queremos que Deus nos mime? Porque nós entendemos, vocês sabem por quê? Porque nós queremos entrar numa corrida que Deus não quer e não nos propõe. Queremos entrar numa corrida onde nós seremos prósperos, onde nós seremos financeiramente abençoados, onde nós seremos intelectualmente maiores, onde nós teremos mais poder, onde nós teremos mais autoridade, onde nós teremos mais coisas para conquistar, onde nós teremos carros melhores, casas melhores, coisas melhores, faculdades melhores, empregos melhores, e esquecemos, estamos correndo uma corrida que não nos está proposta, entramos em outra corrida, estamos correndo fora de rota. Salomão disse que 2.900 anos atrás aproximadamente, ele diz: não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. E tudo isso está nas mãos de Deus. O tempo e a sorte. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido.
ligue para nós. Olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe.